Olá, boa noite. Eu sou a doutora Tatiane Martins, sou enfermeira graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás e sou doutora em tratamento de feridas. Trato diferentes feridas aí das mais diversas etiologias lá no Centro Clínico Medicorum, na Clínica Regenerar. E hoje estamos aqui juntos mais uma vez para debatermos temas que deixem o seu dia a dia melhor. Afinal de contas, esse é o motivo de estarmos aqui. No programa de hoje, vamos falar sobre um tema que afeta milhões de pessoas, muitas vezes de forma silenciosa e até mesmo despercebida: o bruxismo. Esse hábito de ranger ou apertar os dentes, geralmente de forma inconsciente, que pode parecer inofensivo à primeira vista, mas carrega consequências importantes para a saúde bucal, muscular e até mesmo emocional. Quais são as causas do bruxismo? Ele tem cura? Quais os sinais de alerta, os tratamentos mais indicados? E o mais importante, como que ele pode impactar na nossa qualidade de vida? E para responder essas e outras perguntas, nós estamos aqui hoje com um especialista, o Dr. Lucas Freitas, que é cirurgião dentista. Seja bem-vindo, Dr. Lucas, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco hoje. Dr. Lucas, o que de fato é o bruxismo? Olá, Tatiana, tudo bem? Boa tarde, telespectador. O bruxismo hoje, ele não é considerado uma doença, né? Ele é considerado uma condição, na verdade, um comportamento, uma atividade parafuncional da musculatura mastigatória, né? E ele pode ser vinculado a outras condições secundárias, como condições neurológicas, condições emocionais, a própria disfunção temporomandibular, né, a DTM, como uma atividade compensatória a essa DTM. Então não é considerado uma doença? Não é considerado uma doença, uma condição. Uma condição, certo. E quais são as principais causas dele, doutor? O bruxismo, ele é multifatorial, né? A etiologia dele é multifatorial. Temos a ansiedade, o estresse como uma das causas, né? Mas temos também a própria disfunção, como a gente falou, né? O aspecto emocional, a ansiedade da pessoa, né? Questões neurológicas, às vezes um idoso, por exemplo, um Parkinson. Então são várias causas que pode levar a desencadear, né, o bruxismo. Sim, sim. E o senhor acabou de falar, né, do estresse e da ansiedade. Então é real, ele realmente causa bruxismo. Ele realmente é um dos fatores. Um dos fatores. É um dos mais frequentes, né? O estresse ali do dia a dia, né? E acaba que a gente reflete nessa atividade parafuncional da musculatura mastigatória. Certo. Por tensão, a gente acaba... Isso, a gente sobrecarrega ali, né, aquela musculatura e a gente considera como uma parassonia ali do sono, uma atividade ali durante o sono. A gente chama de microdespertares ali entre o sono e o acordar. Porque quem tem bruxismo não tem, assim, né? Tá paradinho ali estudando e tá... Não, na verdade nesse período, então, em que ele está dormindo. Na verdade, a gente pode ter dois tipos de bruxismo, né? O bruxismo noturno, que acontece ali de forma inconsciente, né? Certo. Que ele está mais relacionado ali a isso que eu falei, né? Aos microdespertares, né? Essa transição entre o sono e o acordar, essa atividade, essa parassonia. E ele está mais relacionado ao ranger dos dentes, né? Quando é dessa forma involuntária, à noite, né? No sono. E o bruxismo diurno, que a gente fala o bruxismo em vigília, né? Que ocorre de forma mais consciente, né? Durante o dia a gente está ali apertando os dentes, né, ao invés de estar rangendo, por uma questão mais de emocional, né? Um estresse, ou uma ansiedade, ou a própria concentração em alguma atividade. Ah, tá. Então tem essa diferença, então. Então o diurno é a pessoa ali nas situações de estresse, do dia a dia, de ansiedade, ela aperta. Isso, aperta os dentes. Só aperta? Aperta os dentes. O noturno é que há o ranger realmente. Eu já cuidei de pacientes com situações neurológicas, assim, era uma unidade de tratamento de sequelas neurológicas. E realmente havia pacientes que o ranger era tão alto que a gente escutava
o estalido, do posto, assim, né? do posto. E até questões como medicamentos também, né? Desse tipo de paciente, às vezes pode influenciar também, medicamentosa. Entendo. E nesses casos, né, doutor, esse paciente mesmo que tinha um bruxismo, assim, que era muito alto, esse noturno dele, né? A gente ele teve repercussões negativas nos dentes, né? E que repercussões seriam essas? Na odontologia, a principal, né, sequela seria ali o desgaste dentário, né? Muito acentuado, às vezes, muitas vezes. Também temos a exposição de raiz, ali uma recessão gengival que pode gerar, por exemplo, sensibilidade. Certo. Podemos também ter fraturas até de restauração de dentes. Então são várias, a força é tão grande, né, que pode... A sensação que a gente tem é assim mesmo, que vai quebrar, porque é muito forte. Que pode até acontecer, né, de gerar fratura ali nas restaurações ou no próprio dente mesmo. Certo. E também temos, assim, além desses sinais na odontologia, né, temos os sintomas como zumbido, dores de cabeça, dores nas cervicais, cansaço muscular, às vezes também temos hipertrofia, às vezes é tão forte que... Por exemplo, assim, num atendimento odontológico, a gente consegue ver uma assimetria por essa hipertrofia muscular mesmo. Que desenvolvida de tanto ranger os dentes, digamos assim. E é comum o paciente que tem a noturna também ter a diurna, ou quem tem a diurna? Não, uma coisa não reflete na outra, não, é independente, assim. Mas, assim, geralmente é um paciente mais ansioso, então pode acontecer, né? De ter as duas. Durante o dia ali, numa concentração, numa situação de estresse ali, tá apertando ali os dentes mesmo. E muitas vezes o paciente não sabe que tem se ele dorme sozinho, por exemplo. Ele não sabe que tem. Como é que ele acaba descobrindo? Ele sente dor? Na musculatura? Na musculatura, ele amanhece geralmente com a musculatura cansada. Tem pacientes que amanhecem com a mandíbula travada também. E o próprio desgaste vai começando a perceber, né? Sentir dor, sensibilidade aumentada. Porque de tanto passar o dente no outro, realmente desgasta. Exatamente. O paciente que eu falei, que eu cuidei, realmente houve isso. Houve quebra de uma ponta do dente, de tanto passar realmente um no outro, e teve muito desgaste. Ele tinha muito desgaste. E a gente, assim, a nossa dentição, né, a gente tem uma guia de desoclusão, que é o canino que faz essa guia de desoclusão no movimento de lateralidade. E aí, com o tempo, esse canino, ele protege, né, os outros dentes posteriores. Com o tempo de tanto ranger, ele vai desgastando e vai prejudicando os posteriores. Aí vai indo do canino e vai indo pra trás. Porque a força maior é atrás, né? Se você for fazer um movimento, né, de ranger, realmente. Aí ele começa ali desgastando o canino, que faz essa desoclusão, né? E depois dele ter chegado no mesmo nível dos outros, começa a desgastar os outros também. Certo. Doutor, e o diagnóstico do bruxismo? Ele é feito apenas pelo cirurgião dentista? Não, na verdade, ele pode acontecer, né? E deve acontecer com vários profissionais da saúde, né? Porque muitas vezes, por exemplo, um paciente vai ali com um sintoma de dor de cabeça, então ele vai e procura um médico, ou a questão de muscular, né? Um cansaço muscular, uma dor muscular, ele procura, por exemplo, um fisioterapeuta, né? Então ela é multidisciplinar, né? Várias áreas da saúde podem fazer esse diagnóstico e devem fazer esse diagnóstico. Mas no caso de repercussões dentárias, ele tem que procurar o dentista, né? Certo. Mas aí muitas vezes acontece igual a gente estava comentando, né? No início, assim, ele vai perceber com essas dores, nesse cansaço, né? Ou um zumbido no ouvido. Então aí ele procura um médico, um fisioterapeuta também. Então, o senhor comentou de dores. Então é verdade que o bruxismo pode causar, então, dores, por exemplo, dor de cabeça, dor no pescoço, dor na mandíbula. Sim. Essa atividade, essa hiperatividade, né, desses músculos, eles vão sobrecarregar, né? E aí ele pode levar a pontos gatilhos e pode irradiar, né, a dores na nuca, na têmpora, na face. Então, em algumas situações, o tratamento acaba que não dá para ser feito somente pelo cirurgião dentista. Por exemplo, paciente que tem muita ansiedade
E tem bruxismo e tem desgaste dentário ali. Ele vai tratar com o cirurgião dentista a parte odontológica, mas a ansiedade ele acaba tendo que procurar terapia, né? Psicoterapia, o próprio psiquiatra em como ele é multifatorial, né? Ele vai ali procurar ali o dentista para fazer a placa interoclusal para proteger, né, aqueles dentes desse desgaste, evitar esse desgaste. Fazer também um equilíbrio ali dessa força oclusal, né? Distribuir melhor, essa placa também vai distribuir melhor essa força oclusal, mas também por ele ser multifatorial, ele deve, né, procurar outras áreas como psicoterapias, meditação, atividade física, exatamente. Assim, casos mais graves, né, aí a pessoa vai partir para farmacoterapias, aí numa indicação médica. Né? Sim. Então, doutor, o tratamento indicado, além de tratar as repercussões dentárias, o que o cirurgião dentista faz nesse caso quando ele detecta o bruxismo para o paciente? Qual que é o tratamento? Então, na área odontológica a gente faz um diagnóstico, né? A gente vai ver que, por exemplo, o paciente tem essa atividade parafuncional, né? E a gente vai indicar a placa oclusal para ele. Mas a gente vai orientar, né, essa etiologia multifatorial, né? A gente vai falar para ele buscar esse outro profissional que aquela placa ela vai estar sendo uma forma de controlar os efeitos, né? E não ali uma cura. Então ele precisa ali de controlar, por exemplo, questões emocionais, né? Ansiedade, às vezes o próprio sono ali, que ele não tem uma boa qualidade de sono, que a gente chama de higiene do sono, né? Que utilizar ali de ferramentas para melhorar essa qualidade do sono, né? A placa seria só para proteger mesmo? Seria para proteger e para distribuir melhor essa força oclusal. A força, certo. Ela é feita de acrílico. De acrílico. Eu nunca vi essa plaquinha. Tem alguns cirurgiões dentistas que eles confeccionam umas placas semi-rígidas, né? Mas a mais indicada e a mais correta é a placa rígida. Rígida. É isso que eu ia te perguntar, se é sempre durinha, porque eu nunca vi não, mas... E causa desconforto para dormir com ela? É uma fase de adaptação, né? Como um aparelho, né? Como uma prótese, são fases de adaptações. Causa um leve desconforto, né? Mas esse desconforto acaba sendo compensado ali por esse alívio oclusal que a gente está tendo ali, né? Depois, com o passar do tempo. Sim, com certeza, com certeza. Então, o uso dessa placa é o tratamento mais comum ainda, né? Não surgiu nenhuma novidade. Na odontologia seria, né? Mas hoje, assim, até a ampliação ali por parte da área da saúde na aplicação de toxina botulínica, aí entra também o cirurgião dentista, né? Como o relaxamento ali daquela musculatura, né? Então, o paciente vai estar fazendo ali aquela aplicação de toxina para relaxar essa musculatura de tempos em tempos, né? Para também ser um coadjuvante nesse tratamento. Explica mais pro pessoal de casa sobre isso, doutor, porque às vezes as pessoas acham que toxina botulínica é só para beleza. Então, eu sei que na odontologia tem outros casos que são utilizados, né? Sorriso gengival, por exemplo, que não é só estética, né? É uma questão da aparência dos dentes também, tá? Mas em relação ao bruxismo, como que ele seria aplicado? Onde que ele é aplicado, por exemplo? Para melhorar para relaxar a musculatura. Isso, geralmente ele é aplicado em pontos que tem essa hiperatividade muscular e é isso que ela promove, né? O relaxamento dessa musculatura. Então isso vai refletir ali nessa hiperatividade muscular. Entendi. E aí, ao mesmo tempo que ele acabaria, o efeito seria da estética, da beleza, das rugas. Aproximadamente de 4 meses, certo. 6 meses. Entendi. Depende muito, assim, também do organismo, né? Entendi. Mas é um tratamento... O senhor tem bons resultados com pacientes que o senhor vê utilizando a toxina botulínica? Eu não faço esse tipo de aplicação botulínica, mas eu vejo que tem uma grande eficácia, assim, como um coadjuvante, né, no tratamento. Certo. É uma ferramenta a mais, né? Então a gente usa de várias ferramentas. Com certeza, porque a placa acaba que é só para não tratar a causa, é para minimizar. Exato, o outro já vai
influenciar ali na atividade interromper muscular. por um tempo, né? Isso. Por um tempo, pelo menos, né, nesse sentido. Então, a combinação dos dois ali, Exatamente. com certeza, é uma combinação muito boa. E qual que é a importância do paciente, da pessoa que tem bruxismo, buscar o tratamento quanto antes? Em questão da odontologia, acaba sendo a questão de desgaste dentário, de evitar fraturas de restaurações, etc. Né? Mas também a gente pode gerar essa sobrecarga dessas atividades musculares, a gente pode gerar também uma sobrecarga na ATM, né? E isso pode levar, em casos muito graves, até a degeneração articular. Então, levar a problemas mais sérios, né, com a disfunção na articulação temporomandibular. Entendi. Então, além do desgaste, é o de menos. Exatamente. Porque muito essa mais sobrecarga sérios. Começa ali com uma inflamação articular, às vezes um deslocamento articular, mas aí ela vai para um estalido, aí, em casos graves, chegar até na degeneração articular mesmo. Certo, entendi. E nesses casos, então, quando ele é ignorado, as consequências podem ser graves mesmo, né? Então, ele chega a ter perda realmente de dentes, por exemplo? Com raiz, com tudo? Pode levar o trauma pode ser tão grande, né, que pode levar ali uma reabsorção óssea e às vezes até um amolecimento ali daqueles dentes. E começar, né, por uma retração, igual a gente estava comentando, uma retração gengival. E essa retração, ela acontece, né, porque tem uma reabsorção. Então, a gengiva, ela acompanha o osso. A partir do momento que teve uma reabsorção, ela vai retrair e vai ficar num nível mais baixo. Então, ela está acompanhando esse osso. Então, isso mostra, né, que pode levar a essa reabsorção óssea. Assim. Mas sim. Então, não é algo que esteja relacionado com uma predisposição genética, por exemplo, né? Porque não é em si uma doença. Isso, está muito mais relacionado, por exemplo, ao estresse, à ansiedade, do que uma predisposição Agora, a ansiedade, genética. Sim, tem predisposição genética. Então, pode ser que o pai tenha ansiedade e tenha bruxismo, e o filho tenha ansiedade e tenha bruxismo, porque foram consequências que a ansiedade trouxe. Exatamente, mais nesse sentido. Perfeito, doutor. E falando de filhos, né? Crianças também têm bruxismo? Podem ter? Podem ter, sim. A criança, ela está ali no desenvolvimento da dentição, né? Então ela não tem ali um equilíbrio oclusal. Então ali uma criança que está numa troca de dentição, a dentição mista que a gente chama, que tem tanto dentes permanentes como dentes descidos ainda, ela não tem uma oclusão estabelecida, e isso pode influenciar. E também temos situações em que muitas crianças têm problemas respiratórios crônicos, né? Então ela dorme ali de boca aberta, e isso também pode influenciar. Então, são as principais. São por causas diferentes, na verdade, então. Exatamente. Mas uma criança que a gente está crescendo muito o número de crianças com desordens psíquicas, né? Emocionais, muita ansiedade. Então, nesse caso, ela também pode desenvolver essa situação. Também envolve, né? Mas assim, são outras vertentes que também abrangem, né? Que são oclusal, e esses problemas respiratórios são os mais comuns, mais relatáveis. Certo, doutor. Então, você acabou de responder, né? Então, as crianças podem ter por outros motivos que os adultos. E os idosos? O bruxismo, ele pode acontecer também? Quais as principais causas, por exemplo, do bruxismo na terceira idade? O bruxismo pode acontecer também com os idosos, e nesse caso é mais por pode acontecer muito por questões de ausência de dentes, né? Pelo mesmo motivo de não ter ali um equilíbrio oclusal, por estar faltando algum dente, por prótese mal adaptada também, porque é muito comum, né, um paciente idoso já chegar com ausência de dente e aí fazer o uso de prótese, né? E também por medicação. Então, o paciente idoso, ele geralmente toma medicação de antidepressivo, antipsicótico, então também pode estar relacionado a isso. Certo. O papo tá muito bom, mas a gente vai chamar o intervalo. E você, telespectador, não saia daí, que logo após nós estaremos aqui de volta com o Dr.
Lucas falando sobre bruxismo.